Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, trazendo mais aí uma atualização de conteúdos, tirando dúvidas, tá, pessoal? Benefício de incapacidade, né? Sempre são os que são mais cobrados, os que são mais exigidos e os que são mais prejudicados. Vocês sabiam que existem prazos diferentes para cada benefício? Isso mesmo, apesar de ser todos de incapacidade, mas todos eles têm um requisito diferente um do outro, tempo de concessão. Nós estamos enfrentando mudanças aí dentro do INSS e não são mudanças negativas nem positivas, tá? Em alguns casos, por exemplo, essa derrubada do veto que beneficiou aí as pessoas que têm doenças incuráveis, terminais, da incapacidade total e permanente, aposentadoria por invalidez e o BPC, foi favorável, mas tem outros benefícios que estão sendo prejudicados. Quer dizer, adianta um lado de um e detona o lado do outro. A aposentadoria por invalidez deixa de ser chamada, por exemplo, para pensino, mas no caso aí o auxílio doença, que é uma incapacidade temporária, está sofrendo na questão de prorrogação, de marcação de perícia, como sempre, né? Como sempre. Tem outros benefícios sendo afetados também, como o auxílio acidente, tá? Que está muito difícil. O INSS, pessoal, não está de brincadeira não. Essa semana foram encontrados aí mais alguns milhões de desvios com relação a pessoas que já tinham falecido. Olha só o absurdo. Pessoas que já faleceram recebendo benefício. Vocês acham que isso acontece sem ter alguém lá de dentro do INSS que autoriza, que faz vista grossa e deixa passar essas coisas? Quantas pessoas que estão recebendo benefício e muitas vezes são surpreendidas com o pagamento que não está na conta e quando vão procurar o INSS está considerado morto. Está lá no sistema do INSS que aquela pessoa morreu. E essa pessoa está lá, viva, presente. Aí o que acontece? Eu teve um caso que chegou até a ser engraçado. A pessoa falou, como eu estou morto? Eu estou aqui. Vamos restabelecer para mim poder tirar o pagamento. Não, agora o senhor tem que ir no cartório, tem que fazer lá uma certidão, tem que fazer não sei o quê, retornar ao INSS, entregar a documentação e aguardar análise. Mas espera um pouquinho, eu estou aqui, estou vivo, estou com meus documentos, está tudo comprovado. E a pessoa ficou sem pagamento, aguardando análise. Quer dizer, olha a dificuldade para você que está vivo numa situação como essa, comprovar que você está vivo. Agora, para colocar centenas, milhares de pessoas que já faleceram para receber benefícios, aí não tem que ir em cartório, não tem que ter nada. Quer dizer, olha os absurdos que nós estamos vivendo. A incapacidade temporária, que é um benefício transitório, é para aqueles que sofreram acidente, que estão doentes, com uma doença, mas ela é assim por um período determinado. Apesar de não ter como você dizer quanto tempo vai existir de afastamento, mas os médicos conseguem saber se vai ter uma recuperação rápida, fazer algum tratamento, tomando alguma medicação. Esse benefício está sofrendo demais, porque principalmente aqueles que necessitam de um tempo maior do que foi concedido pelo perito do INSS, não está encontrando rapidamente. Você, lembrando, você que está no auxílio doença, que não recuperou durante esse período que foi determinado por um perito, você tem que pedir a prorrogação 15 dias antes da data da cessação do benefício. Se o perito colocou lá 6 meses para você, a partir da data tal, você conta os 6 meses, 15 dias antes, você peça a prorrogação. Porque se passar os 15 dias, o INSS vai entender que você já está recuperado. E você perde praticamente o direito de pedir prorrogação. Então, se você está nessa situação, não deixe passar de 15 dias. Faça o pedido de prorrogação. Pode ser feito através do portal Meu INSS, mas ultimamente está tendo muito problema no sistema do portal Meu INSS. Se caso você enfrentar um problema como esse, vá até a agência. Não pense duas vezes, pessoal. No INSS não dá para se brincar. Quando eu falo INSS não é para amadores, tem muita gente que dá risada, acha que isso é uma frase assim, de brincadeira, mas não é não. Ela tem um sentido muito forte. Amadores é aquelas pessoas que fazem as coisas sem conhecimento. Então, você precisa de conhecimento. Você precisa saber como é que funciona essa máquina de moer chamada INSS. Olha os acontecimentos que nós estamos vendo dentro do INSS. O auxílio acidente, né, que é um benefício indenizatório, como eu falei, para quem sofreu um acidente e ficou com uma sequela permanente, mas não vai impedir de retornar muitas vezes até a própria função,
retornar ao trabalho num outro tipo de função, mas teve a capacidade reduzida, então recebe uma indenização, porque ficou com alguma limitação. Esse benefício ele é pago até a aposentadoria ou até o óbito desse segurado. Mas o INSS, como sempre, né, tudo que é para favorecer o segurado, nada dura. O INSS, você fala, nossa, que maravilha, que nem o benefício lá da revisão de toda a vida. Que maravilha, foi concedido, todos nós vamos receber aquilo que é justo, que foi reconhecido o direito dessas pessoas. Desde lá de julho de 1994, as pessoas têm o direito a receber. Inclusive foi iniciado os pagamentos. Tinha segurados que tinham mais de 100, 150 mil reais para receber. Iniciou o pagamento e teve muita gente que fez festa. Do nada veio a ordem, para tudo. E o que aconteceu? Aí veio a justificativa, olha, a gente até reconhece que vocês têm direito a receber, mas se a gente pagar aquilo que nós devemos para você, a gente vai quebrar o sistema do INSS. Que legal! Então quer dizer que também se eu estiver com uma dívida muito grande num banco, basta eu chegar lá e falar, eu sei que eu devo para vocês. Só que se eu pagar, vocês vão me quebrar. Entendeu? Faça isso, tente fazer isso num banco onde você tem alguma dívida. Agora no INSS pode. Eu falei com relação a essa derrubada de veto, no caso que favoreceu muita gente com doença crônica, degenerativa, doenças gravíssimas que estavam sendo convocados para pente fino. Da mesma maneira, no benefício de prestação continuada, pessoas com deficiência grave, que não conseguem nem sair da cama, sendo chamadas para passar por perícia em INSS, favoreceu. Agora, até quando? Até quando? Você pode contar com o INSS, você pode ter a certeza, por exemplo, que o seu pagamento no próximo dia, da sua data de receber, o seu dinheiro vai estar na sua conta? Eu não vou sugerir para você ter essa garantia. E quanta gente nem dorme, quando está chegando perto de época de pagamento, fica fazendo oração a noite inteira para o dinheiro estar lá. Por quê? Porque quem deveria te dar suporte e segurança, e você pagou para isso, não cumpre esse papel. O INSS parece que foi feito só como uma fábrica de dinheiro para corruptos e bandidos, que roubam nesse país. Porque você paga e na hora de você receber por aquilo que você pagou, e olha lá, nós estamos falando em questão de saúde, você não consegue reter o que você pagou para ter num momento como esse. Não tem respeito nenhum. Bom, não é à toa, né, pessoal, que nos índices de tudo que não presta no mundo, nós estamos lá classificados praticamente entre os primeiros, né? Se fala que o país é a 8ª economia do mundo, só que não se fala que é o maior imposto do mundo, é o país onde tem mais corrupção no mundo, onde o imposto menos volta para o cidadão que paga no mundo. Quer dizer, não se fala disso, né? A economia do mundo, por quê? Porque nós somos os otários que trabalhamos, que contribuímos, que damos o nosso sangue para manter essa máquina funcionando, para pagar os impostos. Então, por isso que é a 8ª economia do mundo. Mas não é a 8ª economia do mundo porque o povo cresce, gera economia, o povo é feliz, o índice de desenvolvimento humano é bom. Negativo. Negativo. Nós somos o povo que mais paga imposto no mundo e o que menos tem retorno. E tem gente que aplaude isso e ainda faz passeata para pagar mais imposto. Quer dizer, são pessoas que têm algum retardo, não é possível. Não é possível você ver uma coisa como essa. Bom, a reforma da Previdência também, né, promulgada pela Emenda Constitucional 103 em 2019, trouxe mudança nos critérios aí de cálculo e de revisão de benefício. A regra estabelece aí, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, que foi, para mim, uma das mais prejudicadas que teve dentro da reforma da Previdência, na questão do acidente, quando não é relacionado ao trabalho, ou a doença relacionada ao trabalho, cai para 60% o cálculo de pagamento. A pessoa, por exemplo, cada R$1.000 vai receber R$600. A pessoa mal conseguia manter a sua família ganhando o salário inteiro. Como é que vai? E outra, a pessoa não se aposentou por invalidez porque ela quis. Acidentes, doenças, todo mundo está sujeito a isso. Quer dizer, eu já comentei isso em outro vídeo, mas é um dos maiores absurdos que houve.
E nós estamos com esse processo lá no Supremo Tribunal Federal, que é para julgar se isso é constitucional. Porque uma semana antes da reforma a pessoa recebia 100%. Promulgou a reforma, no dia seguinte recebe 60%. O outro recebe quase 100% porque foi dentro do trabalho. E o outro, porque foi em casa, recebe só 60%. Mas espera um pouquinho, tanto esse segurado que está dentro do trabalho, como aquele que está em casa, ele não quer se acidentar. Ele não quer se aposentar. É uma pessoa ativa, é uma pessoa que trabalha. Acidentes acontecem. Quer dizer, são absurdos. São absurdos. São leis que são feitas aqui nesse país, pessoal. Nós temos uma Constituição que já foi feita por um bando de pilantra na época. Tá? Foi feito por um bando de safado, de corrupto, de pilantra. Entendeu? Os caras enaltecem tanto aí o tal do Ulisses Guimarães. Você sabia que aquele velho tinha 11 aposentadorias? Você sabia disso? Antônio Carlos Magalhães, um puta de um velho sem vergonha que viveu a vida inteira na política, metendo a mão em dinheiro público. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Eu estou citando nomes, e isso está na história, não precisa. Quem quer saber um pouquinho mais da história, vai lá ver. Entendeu? E é assim, e ficam enaltecendo aí desse bando de safado. E a Constituição, quando foi feita, tinha gente boa fazendo a Constituição, escrevendo a Constituição. Mas tinha um bando de sem vergonha. Aberturas, sabe? Palavras que dão dupla interpretação. Leis que são feitas, mas lá no final colocam uma vírgula. Porque assim pode se acrescentar alguma coisa para libertar. E nós vimos isso aí na Lava Jato, na questão de mensalão, de petrolão. Nós vimos tudo isso. Quer dizer, esse país dá para se levar a sério? Dá para se levar a sério? Sindicato e associação roubando aposentado e pensionista? Dá para se levar a sério? É difícil, né? É difícil. E olha, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, tá? No caminho que nós estamos indo, do jeito que estão gastando dinheiro à torta e à direita, e a corrupção do jeito que está, não se espantem se acontecer de não ter dinheiro mais para pagar benefício do INSS. Tá? Não se espantem. A primeira coisa que vai dançar, quem está me assistindo hoje aqui, ó, pode gravar o que eu estou falando. Se não mudarem as coisas, a primeira coisa que vai acontecer com relação a benefícios vai ser todos esses benefícios sociais. Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Vão encerrar o pagamento de tudo isso. Escreve o que eu estou falando. Se o sistema continuar da maneira que está, e quem são os que mais aplaudem esse bando de corrupto, de ladrão e de sem vergonha que está no poder, são essas pessoas que recebem essa migalha, essa miséria. São pessoas que perderam a dignidade, que não querem trabalhar, entendeu? Porque não querem. Não querem, trabalho tem. Aí se contentam com uma migalha dessa, entendeu? E são essas pessoas que votam nesse sem vergonha que está aí no poder, e são essas pessoas que vão ser as primeiras. Escreve o que eu estou falando aqui. A hora que já está apertando, mas a hora que chegar no limite, são os primeiros que vão ficar sem nenhum tipo de benefício. Tá? E aí não adianta chorar, tá certo? Porque cada povo tem o governo que merece. Eu não escolhi isso. Eu não tenho culpa e não tenho consciência pesada com relação a isso. Ao contrário. Ao contrário. É a mesma coisa dentro do INSS. Se você que está recebendo benefício, você apoia tudo isso, se amanhã ou depois você não tiver mais o seu benefício, o pagamento do seu benefício, não adianta chorar. Falta de avisar não foi. Falta de avisar não foi. Então, pessoal, com relação, voltando aqui, os prazos e critérios são diferentes, tá? Por exemplo, para pessoas que trabalham em áreas insalubres, periculosas, para trabalhadores rurais, pessoas com deficiência, aqueles que se enquadram, né, em direitos e benefícios sociais, de benefícios, e a lei se aplica em normativas do próprio INSS, exigindo documentação comprobatória, avaliação social. Então, prestem sempre bastante atenção, pessoal. Cadastro sempre em ordem, documentação sempre em ordem, atualizada, tá? Eu falei muita coisa aqui com relação ao INSS, com relação a acontecimentos que estão... Olha, tá para explodir,
tá? Porque uma nação não aguenta o que nós estamos passando, tá? Escreve o que eu estou falando. Se você acha que eu estou falando bobagem, marque essa data aqui e aguarde para ver. Se não houver mudanças, o que vai acontecer? E é o que eu falei, depois não adianta chorar, tá? Esse negócio de fator relevante aí, por exemplo, que o INSS dá ênfase, que são tecnologias que estão sendo aplicadas, o uso de perícia médica digital, que você vai passar por perícia através da câmera, né? De teleperícia. Eu já falei que eu era contra isso, mas depois mudei a minha opinião, porque essa teleperícia, quando você passar por ela, você grave, porque ela serve também lá na justiça, tá? Se acontecer algo, uma negligência, um desrespeito do perito, você tem como comprovar. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Olha, não tem jeito, tá? Não adianta querer esconder as coisas. Eu não sou a rede de esgoto aqui, eu não recebo um centavo de governo para ficar passando pano. Como essa rede de esgoto e essas redes de televisão ganham milhões para te enganar. Eu não ganho um centavo aqui, tá? E eu falo a verdade aqui, não tem papo furado não. Aqui não tem conversinha de ficar alisando, agradando não. Se fosse ao contrário, eu também estaria metendo o pau. É que a gente já sabia, né? Que essa raça que tá aí, só o idiota que acreditou que na terceira vez eles iam fazer diferente. É a mesma coisa. O ladrão é pego uma vez, é pego a segunda vez e você, vamos dar outra oportunidade para ele. Ele vai roubar de novo. Foi o que aconteceu nesse país. Eu, não, graças a Deus, não tenho culpa disso e não carrego esse peso na consciência. Agora você que aplaude, que apoia, presta atenção, tá? Amanhã é você que vai estar chorando, você pode ter certeza disso. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite todos os conteúdos, tá? Esse vídeo serviu mais de alerta também, tá bom? E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo aqui, me incentivando, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom. Apesar de estar difícil, né, nós termos tudo isso, que você não tem um dia de sossego nesse país, que esse bando de sem vergonha que está no poder, mas vai fazer o quê, né? Continuar pedindo a Deus paciência e força para aguentar tudo isso. Tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.